E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Masterclass que nós estamos aqui conduzindo nos nossos canais do YouTube. Hoje eu estou aqui mais uma vez com a Aline e com a Soraya e hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês costumam ter muita dificuldade, que é a questão da precificação. Antes da gente falar de fato sobre como precificar, vamos começar entendendo por que esse tema pode gerar muitas dificuldades. Em um primeiro momento, a gente de fato não foi ensinado a precificar. Por mais que a gente tenha lá a nossa tabela de honorários, que cada seccional vai ter a sua, a verdade é que muitas vezes a gente tem dificuldade em trazer aquela tabela para a nossa realidade. Em um segundo momento, ainda uma dificuldade que a gente pode levantar está muito ligada à nossa autoestima. Exatamente, a maneira como a gente visualiza os nossos serviços. Quando a gente está começando, a gente tem uma tendência a pensar, mas será que eu sou boa mesmo? Será que eu tenho tudo isso para entregar de fato? E quando o cliente fala, mas é tudo isso mesmo, doutora? A gente morre de medo e já pensa, não é tudo isso não, vamos conversar melhor. Muito errado isso, e a partir de hoje vocês não vão cometer mais esse erro, pessoal, porque vocês vão saber não só como precificar, mas também vão trabalhar essa crença limitante em relação às entregas de vocês e ao serviço que vocês ofertam. Esse é o primeiro passo para, de fato, conseguir precificar de maneira correta. Então, aqui vamos entender que sim, pode ser que você tenha saído da graduação há pouco tempo, ou pode ser que você tenha se formado há muito tempo, mas que em ambos os casos você tenha receio sobre a sua real capacidade de entrega, que você pense, eu não tenho muita experiência, ou eu não tenho muita prática. Pessoal, ninguém nasceu sabendo. Todos nós fomos nos aprimorando e você não deve desmerecer o seu serviço pelo seu pouco tempo de experiência. Você pode não ter ainda muita prática, mas com certeza você tem dentro de você toda a teoria necessária para ofertar o melhor para o seu cliente. Então, é muito importante que, falando de precificação, a gente saiba exatamente o que a gente está entregando, que a gente saiba exatamente quanto cada demanda vai, certo, precisar de nós, da nossa atenção, dos nossos cuidados. Esses são passos importantes na hora de precificar. Mas agora as meninas vão aqui, nossas colegas, falar mais com a gente sobre isso. Bom, pessoal, sempre um prazer estar aqui com vocês e com as minhas queridas Aline e Luísa. A gente tem uma conexão muito grande na hora que a gente fala sobre os temas, porque cada uma, de alguma forma, viveu parte desses problemas que a gente está trazendo aqui. A precificação em específico é um conteúdo que, como não, para mim ele surge de uma forma muito tranquila, né? Mas eu entendo as dores quando eu faço as mentorias, quando a gente dá aula, quando a gente está ali no nosso dia a dia, até nas nossas redes sociais, nós estamos muito acionadas para poder esclarecer isso. E eu concordo com a Luísa que vem por conta da adequação, vem por conta da questão emocional. Mas, como eu gosto de colocar sempre ali uma pimentinha na dinâmica, eu acho que vem muito também da nossa decisão pessoal de entender que todo trabalho precisa ser remunerado. E mais, que a gente precisa entender que a fórmula que funciona para o outro não funciona para a gente. Por que eu estou trazendo isso? Eu, em especial, eu também tenho a síndrome da boa aluna, então já me matriculei em vários cursos com o objetivo de me tornar uma profissional melhor. E, curiosamente, parte desses cursos eu fiquei extremamente chateada, irritada e preocupada do quanto vai sendo colocado à frente que você tem que seguir a regra X, a regra Z, a fórmula tal. E aí, Lu, trazendo um pouco da sua fala, por que não consegue adequar a tabela à sua realidade? Porque a tabela é uma referência. Por que não consegue, de fato, precificar adequadamente depois que assiste um curso? Porque se alguém está te ensinando que existe uma regra que você deve seguir, uma receita de bolo, está ensinando errado, foge. Eu faço o meu trabalho da minha forma, a Luísa faz do dela, a Aline faz do dela, e todo mundo atende de forma personalizada, ainda que atenda em escala, tem que ser confortável para o profissional. Eu, por exemplo, quando eu precifico, eu não penso na minha hora só, especificamente. Eu não faço o cálculo, como, até entrando um pouco a fundo no tema
da dinâmica de uma precificação, eu já ouvi, gente, umas fórmulas mágicas assim, você pega o seu custo mensal, você divide pelas horas de trabalho, aí você pega o que você acha que vale o teu concorrente, o que você acha que vale o seu mercado. Gente, eu não faço isso. A minha fórmula de precificar, ela vai muito além em muita coisa, e ele é muito superficial em muitas outras coisas. Mas ela me atende. Ela funciona. O meu escritório sobreviveu à pandemia e ele está em um crescimento exponencial, ele não está descendo. E eu acho que talvez, no meu caso em específico, na hora que eu faço a gestão e eu precifico, eu escuto quem está comigo. Eu me escuto. E eu entendo que vai muito além do simples fato de você fazer contas. Tem muita coisa a ser analisada. E eu trago isso porque, assim, eu já estava com isso na ponta da língua para reclamar lá no meu Instagram, que eu adoro fazer essas reclamações, porque é muito triste você ouvir um colega que está passando por uma situação financeira muito complicada agora, sabe, gente? Tem muito advogado, muita advogada, com muito problema financeiro, perdendo grandes oportunidades, pagando para trabalhar nesse momento de crise. Não sabe sequer como chegar ao valor dos honorários de verdade. É um tema que eu falaria horas. Eu até vou dar uma dica para passar para a Aline, porque senão eu vou ficar aqui falando para caramba. Uma coisa que a gente fala lá no curso, muito. Eu, por exemplo, toda vez que eu vou fazer um processo judicial, ainda que eu faça com outros colegas, eu acesso a jurisprudência do tribunal que eu vou estar atuando e vou procurar ali apelações, recursos especiais. Às vezes, aí vamos falar assim, mas e se for a família que é segredo de justiça? Gente, você tem a referência do número do processo. Então, você sabe quando aquilo foi distribuído. Se está todo mundo, se uma grande massa, por exemplo, está distribuindo um divórcio litigioso, e esses divórcios estão levando 5, 6, 7 anos, você tem que pensar no tempo que você vai trabalhar para saber o que você vai cobrar. É uma dica tão simples, é uma coisa tão boba. Porque, eu vou fazer um uso capião. Eu vi essa semana uma colega que ela fez uma ação de liminar contra um plano de saúde para fazer um atendimento. Ela cobrou um valor que ela está agora trabalhando há 10 dias seguidos, porque ela precisa de uma liminar, ela precisa ir lá toda hora. O novo, ele pode ser novo, ele vai trazer suas dificuldades para você precificar, mas você pode ser estratégico para poder entender melhor como precificar. Eu fui mais ao tema jurídico em si, ou ao tema no olhar do dinheiro, digamos assim, que é a dor das nossas advogadas, porque é uma coisa que eu lido mais, mas eu acho que está muito alinhado com a questão do emocional, com a questão da postura, que a própria Lu falou. E a Aline, agora, minha filha, coloca para frente que a gente vai batendo as bolas aqui, porque é um assunto muito grande, né? Bom, primeiro eu quero saudar todo mundo que está aqui assistindo a gente, dizer que é um prazer enorme estar aqui mais uma vez com essas duas maravilhosas que eu admiro tanto, que me ensinam tanto. Cada vez que eu saio dessas masterclasses, eu sinto que eu aprendi talvez mais do que eu colaborei. Então, para mim é muito bom estar aqui com vocês. Uma segunda coisa, gente, a gente está em home office e agora, de repente, começou uma obra aqui em cima. Então, esse barulho batendo é aqui na minha casa, então já me desculpem, porque eu nem sei o que é, só começou aqui agora do nada. Mas, se ficar muito ruim, por favor, minhas colegas me avisem que, enfim, eu vou até fechar o áudio quando eu parar de falar depois. Mas indo ao tema precificação, juntando um pouquinho do que a Luísa falou e do que a Soraya falou, de fato, né, é algo que a gente precisa se preparar emocionalmente para fazer. A gente precisa entender o lugar onde a gente está, a gente precisa entender o que a gente tem a oferecer e, de fato, ter uma visão realista do nosso trabalho, porque a Luísa muito bem falou, a gente tende, até por conta daquela questão da síndrome da impostora, que a gente falou lá na primeira aula, se você ainda não assistiu, vai lá assistir a nossa masterclass, que a gente tende a desvalorizar a qualidade do nosso trabalho, a gente tende a achar que nós não somos boas o suficiente, e isso acaba interferindo na nossa precificação. Quando você acha que você não é bom o suficiente, quando você acha que você não tem muito a entregar, você tende a cobrar menos do que você deveria, porque você não está dando a você o seu devido valor. E uma outra coisa interessante é que nesse tipo de lógica
mental que a gente cria, a gente tende a deixar o nosso cliente decidir se o nosso valor vale ou não aquilo que a gente está cobrando. Então, acho que o primeiro aspecto em se tratando de precificação é a gente entender o nosso valor, a gente entender a capacidade que a gente tem de resolver aquela dor do nosso cliente, porque no final do dia é sempre sobre resolver alguma dor do nosso cliente, e entender, com base nisso tudo, fazer um preço justo e não deixar o nosso cliente decidir, né, qual é o valor do nosso trabalho. Porque, de uma maneira geral, principalmente por conta da nossa cultura aqui no Brasil, os clientes sempre tendem a pechinchar, eles sempre vão querer barganhar ali uma diminuição de preço, faz parte. Agora, cabe a nós entender que a dinâmica é essa e ter o pulso firme e não deixar o nosso cliente dar preço no nosso trabalho. Eu me sinto quase ofendida quando um cliente, né, tenta dar preço no meu trabalho, porque ele não sabe o custo que eu tenho, o custo da minha operação para atender aquela dor dele, ele não sabe o custo que eu tive para me qualificar, né, para estar apta a atender a dor dele. Então, é um absurdo que, no momento da nossa proposta, o cliente se sinta confortável de fazer isso. Mas a gente tem que saber que esse tipo de coisa acontece, e quando acontece, a gente tem que ter uma postura de valorizar e entender, olha, o meu preço é esse, é isso aqui que eu cobro para fazer esse tipo de serviço. Não vou dizer que a gente não negocia honorários, é normal negociar honorários, mas tem que ter um limite. E o limite quem tem que estabelecer é você, advogada, e não o seu cliente com base nos interesses dele. Então, acho que a primeira questão é essa questão da mentalidade, a gente entender em que lugar que a gente está profissionalmente. Uma segunda questão que a Soraya, ela fala muito isso, né? A gente é sócia, então a gente tem uma relação muito próxima, e ela é muito certeira quando ela fala isso. Aline, eu não pago para trabalhar. E ela está certa. A gente tem que entender que, por mais que a gente se sinta inexperiente, né, muitos dos advogados que assistem a gente aqui estão no início de carreira, a gente não pode pagar para trabalhar. Porque quando a gente paga para trabalhar, quando a gente aceita aquele trabalho, vou fazer aqui mais barato, né, a gente está desvalorizando toda a nossa história. A gente está se desvalorizando extremamente como profissional. Você não precisa pagar para trabalhar para ter aquela experiência que você acha que você precisa ter, e a Luísa já até falou isso, né? A experiência ela vai vir com o tempo, e você vai ter outros clientes, você vai ter clientes que vão, de fato, te remunerar da maneira como você merece, como você espera. Então, você não precisa pagar para trabalhar para adquirir aquela experiência que você deseja na sua carreira. Então, não se iluda, porque isso é um ciclo vicioso. Aí em um você paga para trabalhar, aí esse um te indica um outro, aí esse outro vem com uma expectativa de que você vai cobrar aquele mesmo valor, e aí você se sente numa posição, num beco sem saída, porque você fica ali num dilema, e aí você se vê aceitando um monte de cliente num valor baixo, que você está pagando para trabalhar e que você está ficando sem tempo. E aí até junto um pouco da nossa última masterclass, né, da história do não. Você está ficando sem tempo para fazer outras coisas que te remunerariam de maneira justa, remunerariam da maneira como você merece. Então, além da mentalidade de você ter essa noção de que você não deve, né, pagar para trabalhar, você sim tem que ter uma noção dos custos da sua operação, de tudo que a prestação daqueles serviços envolve. E não pode ter medo, o cliente vai ficar chateado, eu vou perder o cliente. Gente, se você perder um cliente que não quer te remunerar, tá tudo bem. O problema é você perder um cliente que de fato te valoriza, que de fato quer o teu trabalho, que de fato te remunera da maneira correta. Esse cliente você não pode perder. Agora, o cliente que não te remunera e que te cobra, porque no final do dia, o cliente que não te remunera, ele vai te cobrar como se ele estivesse pagando milhões para você, esse cliente você não precisa fazer questão de ter. Então, eu acho que, pelo menos da minha lógica, é mais ou menos isso. Não sei o que você acha, Luísa. Com certeza. E aí aqui eu vou aproveitar para fazer a minha mania professoral e fazer, então, uma revisão até aqui para adicionar mais um elemento nessa equação da precificação. Então, a gente aprendeu que a gente precisa trabalhar o nosso emocional e a própria
expectativa que a gente tem em relação ao que a gente vai ganhar, adequando aí, certo, a nossa autoestima, porque eu diria que é realmente uma adequação de autoestima, de enxergar o que eu entrego, para que eu não deixe que o cliente dê o meu preço, para que eu dê o meu preço de fato. E aí a Soraya trouxe muito bem essa questão, né, do que a gente vai considerar. A gente vai pegar a tabela, a gente vai pegar o nível de complexidade, a gente vai entender o valor da nossa hora para a gente poder somar tudo isso e aí ter o valor dos seus honorários. E aí, pegando o gancho então da Soraya e da Aline, o que fazer para que esse honorário que eu cobro, que tem então o meu custo fixo, tem o meu custo variável, tem a minha margem de lucro, afinal de contas a gente precisa disso para sobreviver. Quando eu passo isso para o cliente, ele entenda esse preço. Eu acho que aqui é hora da gente falar de valor, porque preço e valor são coisas diferentes. O seu cliente, ele pode ver duas coisas quando você faz a precificação. Ele pode ver só o preço, que por assim dizer, então ele vai estar vendo o custo que aquilo vai ter para ele, aquela contratação, mas ele também pode ver junto com aquele preço o valor, que em regra vai estar ligado à expectativa que ele tem, à experiência que ele vai ter, a como ele vai se sentir acolhido e seguro ao seu lado. Então aqui a gente precisa entender que muitas vezes o problema não está no preço. A gente vai diminuindo o preço, não entendendo, colega advogada, que a gente precisa é aumentar o valor, é aumentar a expectativa que o cliente tem, é aumentar a sua, por assim dizer, marca pessoal, porque quanto mais você tiver uma marca pessoal forte, no sentido de resultados conquistados, provas sociais de que você tem um escritório que está crescendo, que está tendo sucesso, que está entregando resultados. Quanto mais você tem esse valor a ofertar, menos o cliente vai questionar o preço, porque ele entende que aquele preço às vezes é até inferior. Ele fala: nossa, mas é só isso? Tipo, você é uma grande advogada, você faz parte de uma grande banca, você tem resultados reais, e é isso? E isso é o que você deseja. Você deseja que o seu cliente veja o seu preço como justo, não porque ele é pequeno o preço, mas porque o valor do que está sendo ofertado é muito grande. Entender essa dinâmica da criação de valor passa, sim, por ter resultados, passa, sim, por ter um bom marketing. Então, é interessante que a gente trabalhe esses pontos da criação de valor. Novamente, o primeiro ponto é, na minha opinião, os resultados, porque se você só tiver marketing e não tiver resultados, a gente vai ter o quê? Problemas, certo? Porque isso é fraco, isso não se sustenta. Por outro lado, se a gente vai fazer um marketing em cima dos resultados que são reais, a gente vai pegar e vai conseguir, de fato, entregar aquilo para o cliente com várias vezes, a gente vai entregar isso, e aí o cliente vai ver cada vez mais valor. E aí, pegando o gancho do que a Aline disse, o cliente não vai falar para o outro: nossa, vai lá que é barato. Ele vai falar para o outro: vai lá porque ela faz milagre, entendeu? E vocês sabem, milagre tem alto valor, entendeu? Não dá para questionar preço de milagre. Então, isso é interessante, a gente colocar nessa equação essa percepção do cliente. Então, de um lado, a gente vai ter aí o nosso controle emocional, a nossa percepção do que é entregue, que precisa ser real. No meio, nós vamos ter aí a precificação, de fato, a equação matemática. E na outra extremidade, a gente precisa ter a percepção do cliente, que precisa ser uma percepção real, baseada nos valores que eu realmente entrego. Não é isso, Sô? É isso. E aí, ouvindo vocês falarem, né, eu fico pensando na dinâmica do dia a dia, né, do que eu faço, porque é muito comum perguntarem para a gente está num outro lugar, nós três aqui estamos num outro lugar, também temos as nossas dificuldades, mas estamos num outro lugar no sentido de a gente realmente sabe o nosso valor, né? Apesar da gente conviver aí no nosso dia a dia com a síndrome da impostura, que a gente abre com aqui que todo mundo tem, a gente também tem, a gente reconhece o nosso valor, a gente passa por cima da síndrome e vai ali e faz para ser feito. Mas pensando, concordo com tudo que vocês falaram, e aí pensando na dinâmica do dia a dia, a minha ideia agora é falar um pouco do que dói, sabe? Por quê do que dói? Quantas advogadas, e assim, eu lido com isso, gente, todo dia.
A gente passa pelo ciclo que a Lu finalizou aí trazendo a informação, e aí a gente tem um outro colega advogado que age de forma desleal e faz leilão de honorários, e aí o cliente vira e fala assim, mas o fulano me cobra mais barato. Ou quantas colegas advogadas estão ali na hora de pensar na precificação, ficam tão incomodadas em perder o cliente, como a Aline falou, e como a Lu também falou, e aí passam daquele limite estipulado. Quantas colegas advogadas, quando estão ali fazendo a dinâmica da precificação, se emocionam com a possibilidade de um número grande de clientes e aí precificam errado? Gente, nosso serviço é personalizado. Não importa se você trabalha com contencioso, se você trabalha só com cliente, ou com 2 ou com 3. O nosso serviço, ele é personalizado. Não importa se a dinâmica ela é repetitiva, cada um tem a sua história, o seu problema, a sua dor. Então, ainda que você faça só divórcio, você vai ter diferença em cada divórcio que você vai fazer. O nosso serviço é personalizado, porque você é única. Então, não adianta. Por mais que a peça no final do dia fique parecida com a do outro colega, você tem a sua única expertise, nós somos únicos. Eu costumo dizer que ninguém é insubstituível verdadeiramente, mas ao mesmo tempo ninguém é substituível verdadeiramente, porque nós somos únicos, nós somos nossos únicos concorrentes. Então, se você está pagando para trabalhar, foi porque você decidiu pagar para trabalhar, porque você é única e o seu serviço é personalizado o tempo todo. E nessa dinâmica, as advogadas não estão prestando atenção nisso. Eu, particularmente, a posição que eu ocupo hoje, as escolhas que eu fiz, aonde eu escolhi estar, eu lido todo dia com um monte de homem machista, com um monte de mulher arrogante, que não sabe de nada, um monte de advogado que não sabe sequer o que está fazendo, mas construiu uma carreira com base em castelo de cartas, porque antigamente era assim, muito comum. Hoje em dia não, é que todo mundo, até pela rede social, se você às vezes piscar errado, tá na mídia, né? E aí você tem acesso a isso de alguma forma de mais facilitada, e tem até a questão da reputação, que você fica ali com aquela coisa um pouco mais complicada, mas eu lido com isso todo dia. E sabe o que eu percebo? Que eu tenho que saber dizer o meu não, que é o assunto da outra aula. Os meus honorários são X. Como a Aline disse, negociar faz parte. Mas os meus honorários são X. Eu ancoro diferente. Ancorar, para vocês que não sabem, pode ser até motivo. A gente pode fazer uma aula um pouquinho mais com viés de programação neurolinguística, coach, aquela coisa toda, para vocês entenderem. Ancorar, vou falar do meu jeito, dessa vez sem trazer muita informação, porque já passei por isso com a Lu outro dia, né, da ancoragem. Eu começo, para vocês entenderem a dinâmica, eu começo meu atendimento, eu já digo que é caro. Por quê? Quantas vezes eu usei a palavra personalizado? É isso. Tudo no meu escritório é personalizado. E tudo ser personalizado não quer dizer que é caro, quer dizer que meu atendimento é diferenciado. Para ser diferenciado é caro. Quando você vai na loja X do shopping, que tem lá aquela vendedora que te atende, traz o chocolate, te oferece café, tem uns que te oferecem champanhe, aquele cheirinho da loja. Você não paga mais caro na mesma blusinha que se você for ali, vou falar de onde eu vim, de Madureira, né? Você vai pagar, às vezes, a mesma blusinha, só que a etiqueta é diferente, é personalizado. Então, eu começo ancorando. Eu levo o cliente para essa sensação que a Lu falou, para o valor. Ele já entra na minha sala, na minha porta tem um negócio de bater, que é meio medieval, ele já olha e fala assim, opa, estou num lugar diferente, calma aí. Eu ancoro lá no alto. Quando eu dou o meu preço, ele vai chorar. Ele vai chorar, mas ele tem muito mais chance de pagar mais caro. Porque eu mereço mais. Eu sou cara. E aí o jargão do caro também. Essa semana, a gente está com um grande número, a gente está gravando, tá agora, aí a doutora Aline fala melhor do que eu, né? Na época da LGPD, multar todo mundo, que eu quero mais aqui multi mesmo para quem está se adequando. E aí tem uma fila de gente lá, eles já estão falando, olha, que eu já avisei, não vai implementar direito, vai fazer com o coleguinha da escova que não sabe o que está fazendo, pode fazer, fica à vontade, quando voltar é mais caro. É a minha forma de precificar mais alto, é a minha forma de mostrar que o meu serviço é mais caro, é a minha forma de falar o que eu estou fazendo. Cria a tua dinâmica precificar. O meu personagem é um personagem duro, é um personagem que cobra mais alto, é um personagem que não faz leilão, é um personagem que coloca a dinâmica ali de outra forma. O personagem da Aline é outro, da Luísa é outro. Cria o que é melhor para você.
Cria o que funciona melhor para você, para que você possa verdadeiramente precificar do seu jeito. E aí, voltando à minha fala anterior, esquece regra de bolo. Luísa, Soraya, Aline também não tem. O que a gente tem é o compartilhamento do que a gente vive, o compartilhamento do que a gente passa, e para você poder adequar você, para você personalizar a sua realidade. Eu vou fazer mais um parênteses, aí eu volto para a Lu, né, Aline? Ano passado, no meio da pandemia, tiveram vários falecimentos, uma coisa muito triste, tiveram muitos divórcios. Acho que ainda estão tendo muitos divórcios também, né? Por conta da dinâmica do home office e tudo mais, principalmente. Eu tenho um cliente que ele teve a audácia de fazer reunião comigo e falar assim, mas tem fulano que faz comigo de graça, porque já é meu cliente de uma conta. Eu falei assim, então faz com ele. Eu não fiz. Dentro do meu escritório à época, falaram, você tá louco, a gente vai perder a conta. Eu falei, se eu perder, tá me fazendo um favor. Porque eu não quero um cliente que me desvalorize. Pior do que colocar o preço nos meus honorários é me desvalorizar. Eu, Soraya, o meu personagem, a pessoa que eu sou, não tolera desrespeito. Porque, como a Aline disse, o leilão faz parte, a negociação faz parte, mas tem que ter o nosso limite. Eu vou devolver a fala para a Aline, porque parece que está tudo bem por lá. E assim, eu tô tão emocionada hoje que eu acho que eu estou falando até um pouco sem tanta linearidade, como a Luísa pôde fazer de forma linda com a Aline. Vai, Aline. Gente, eu não vou me estender, que eu estou apavorada com esse barulho aqui, mas eu só queria fazer uma contribuição rápida. Como a Soraya falou, a Luísa tem um jeito dela de precificar, a Soraya tem um jeito dela de precificar e de lidar com o cliente dela, com essas questões. Você não precisa lidar como a Soraya lida, você não precisa lidar como a Luísa lida ou como eu lido, mas você precisa criar mecanismos para lidar com essas situações, porque elas vão acontecer no dia a dia, e se você não criar os seus mecanismos, a sua forma de lidar com esse cliente abusado, né, que quer colocar preço no seu trabalho, lidar com uma série de outras questões que acabam surgindo, quem vai decidir o rumo da sua advocacia, o rumo do seu sucesso são outras pessoas. Porque é isso que acaba acontecendo quando você deixa o seu cliente ou o seu parceiro colocar preço no seu trabalho. E aí, no final do dia, você está exausto, você está exaurido, você não tem energia e não está entendendo por que a sua vida não está dando os resultados que você gostaria, já que você está trabalhando pra caramba. Então, assim, pensa nisso, pensa em que tudo isso é uma estratégia para que, de fato, você alcance o que você deseja e para que você tenha a melhor entrega para o seu cliente. Porque quando você cobra muito barato, você não consegue investir em estrutura para o seu escritório, para a sua prestação de serviço, para atender melhor os seus clientes. Então, é um ciclo vicioso, horroroso, que só prejudica todo mundo. O maior prejudicado vai ser você. Você, com certeza, vai ser a maior prejudicada, mas prejudica também aquele cliente ou aquele outro cliente que te pagou, que fez ali, que cumpriu com o combinado, que te valorizou, mas que você não está conseguindo dar aquela entrega que ele merece, porque a sua estrutura está toda maculada por conta dessa falta de critério na hora de precificar, na hora de dar o preço para o seu cliente. Eu vou passar já a palavra para a Luísa, porque o barulho voltou aqui e eu não quero atrapalhar a experiência de vocês. Antes de mais nada, eu acho o barulho excelente, Aline. Sabe por quê? Porque já quebra a ideia do perfeito. Gente, vida real é isso. Quem está no mercado está na chuva para se molhar, e o que a gente vai fazendo é sempre o nosso melhor. E, Aline, eu adorei a sua fala, porque eu acredito que ela pega em um viés muito importante, que é a precificação, inclusive, como causa da manutenção do seu escritório. Quando você precifica errado, você não está só sendo uma advogada que está diminuindo o seu valor no mercado, mas você também está sendo uma gestora que está colocando em risco a saúde financeira da sua empresa. Porque para um escritório se manter, ele precisa ter as suas despesas pagas, ele precisa ter esse fluxo de capital dentro dele. E se você não precifica da maneira correta, você está ameaçando essa instituição. Aqui eu vejo muitas parceiras, muitas vezes, ameaçando na precificação equivocada, pela questão do receio e também da dó. Vocês já viram isso, gente? Nessa rodada final, eu vou colocar isso. Pessoas que precificam errado, mas eu fiquei tão
triste pelo cliente. Gente, não é que eu não fique triste pelo cliente, não é que eu não sinta essa dor. Sou uma pessoa altamente empática, vocês sabem disso, mas eu preciso pensar na manutenção do meu negócio, porque se eu não cuido dele, quem, afinal de contas, vai cuidar? Então, não precifiquem errado por receio do que você entrega, não precifiquem errado por pressão do cliente e não precifiquem errado porque estão com dó. Vocês têm, antes de mais nada, uma responsabilidade para com vocês e o escritório de vocês. E eu aproveito aqui para finalizar a minha participação, agradeço a confiança de todos que estão nos assistindo, agradeço imensamente a confiança de estar aqui com a Aline e com a Soraya, que são verdadeiros presentes na minha jornada profissional. Muito, muito obrigada, meninas, e a gente se vê na próxima semana. Olha, eu vou fechar minha fala falando que vai ter que ter outra rodada de Masterclass de precificação, porque vou jogar uma bomba no ventilador no final, para que você volte, a depender da boa vontade das nossas colegas, a gente, de repente, faz a próxima Masterclass continuando sobre isso. Então, vamos honrar a Defensoria Pública, quando a gente tiver dó. Tem muita gente capacitada, louca para fazer concurso público. Então, se você está com dó do cliente, manda ele para a fila da defensoria, meu povo. Porque tem gente para atender também, tem trabalho para todo mundo, sabe? Curiosamente, vocês sabem, né, que eu tenho aí até o privilégio de atuar com alguns clientes que têm uma boa condição financeira. Mas, curiosamente, toda vez, ou 99% das vezes que eu os atendo, eles estão sempre passando miséria. Eles estão sempre... muitos não tem nem dente na boca, não tem nem... Tá de roupa furada. Se você trabalhar com a emoção, você não vai chegar a resultado nenhum. Sabe por quê? O nosso trabalho não é com emoção. O nosso trabalho é técnico. É claro que vai ter a empatia que a Luísa falou, mas o nosso trabalho é técnico. E provavelmente... Para fechar aí o fogo generalizado nesse parquinho, se você está colocando a emoção na frente da técnica, você está trabalhando de forma errada. Então, pensa nisso para precificar, né? E aí, vamos ver se a gente faz mais um bate e volta de precificação, porque isso é muito sério. É muito sério e é problemático. E dá TED. Gente, obrigada. E até a próxima Masterclass. Meninas, é sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Um beijo para todo mundo. Bom, pegando um pouco do gancho aí do que a Soraya falou, já me despedindo, eu acho que se você, né, quer exercer a sua empatia, a sua solidariedade, fazer caridade, você estipula aí um limite de ações no seu escritório que você vai fazer pro bono, que você vai cobrar honorários menores, você escolhe ali aquelas causas que você de fato vai querer fazer, ser benevolente e fazer essa boa ação. Mas você não pode fazer isso em tudo. Você tem um escritório para ganhar dinheiro, você tem um escritório para gerar lucro. Se você quiser fazer caridade em todos os processos que alguém pediu uma ajuda, que alguém vier ali, né, com aquele aspecto de necessidade, daqui a pouco quem está passando necessidade é você. Então, assim, sabe, pensa um pouco, reflete um pouco sobre isso, porque, de fato, é algo que a gente precisa internalizar, entender e aos poucos, ir ajustando a nossa advocacia. Com isso, eu me despeço de todos vocês, agradeço quem ficou até aqui com a gente nessa Masterclass, já convido vocês para a próxima Masterclass, que vai entrar no ar no próximo sábado, a gente ainda não sabe o tema, mas continua por aqui, que eu tenho certeza que vai ser algo muito importante e que, de fato, vai fazer diferença na sua advocacia. Um beijo e até a próxima!